boa noite a todos. É com grande satisfação, estamos mais uma noite reunidos em sexta-feira para debater, aprender e, principalmente, entender um pouco mais de temas tão atuais para nós espíritas e cristãos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com grande satisfação estou conduzindo a palestra de hoje. Temos no nosso canal, aí no YouTube, para dúvidas, para sugestões, o nosso e-mail, e também sabendo que na segunda etapa teremos uma prece às 20 horas, muito aí interessante para, de fato, estarmos sintonizados com e orando e irradiando para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, aproveitando, vamos nos harmonizar, sintonizar, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, concentrar aqui para, de fato, aproveitarmos bem a noite de hoje. Nada melhor do que a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite. Agora harmonizados, tranquilizados, vamos estudar, aprender e captar os ensinamentos de hoje. Provas, expiações, duros resgates. Afinal, Deus pune? Essa é a pergunta a ser respondida na noite de hoje. Provas, a gente vai entender esse conceito. Expiações, o que isso tem a ver com a nossa vida? E por que tantas pessoas têm resgates dolorosos, né? Realmente doenças graves, grandes problemas emocionais e familiares. Entender um pouco esses conceitos e o que isso tem a ver conosco e principalmente ainda com tantas mazelas que estão acontecendo no nosso mundo, coronavírus, fome, miséria, tantos outros problemas que nos afligem. Vamos lá, então? Questões para debate. Qual a diferença entre expiação e prova? São dois conceitos diferentes. Expiação
é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Então, existe uma lei de Deus. A expiação é quando nós vamos fazer o quê? Nos reajustar frente às leis de Deus. Há os espíritos que ainda são errantes, que ainda estão errando. Então, tudo anda em equilíbrio. A natureza tem o seu equilíbrio, o universo tem o seu equilíbrio, Deus, através das suas leis, dão um equilíbrio. E o que isso tem a ver conosco? É que quando algo desequilibra, tudo tende a voltar ao seu equilíbrio. Então, todos nós devemos entender que quando nós nos desequilibramos frente a uma lei, lei de Deus, nós precisamos o quê? Expiar para nos equilibrar. Se por acaso, com as leis também, mas no nosso dia a dia, né? As leis civis, né? As leis penais, se nós cometermos um furto, nós temos que nos resgatar frente a esse o quê? A esse problema que causamos ao trem através da lei que eu diz o quê? Não vai furtar. Então, de alguma forma, a gente vai cumprir uma pena. Essa pena é o que chamamos de expiação, para voltarmos ao equilíbrio, para a sociedade voltar a seu equilíbrio. Já a prova é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Eu tenho que provar que entendi que roubar não é importante. Então, vai ter várias provas e eu, de fato, não vou cometer esse erro de novo. É a mesma coisa com a lei de Deus. Vão ter várias situações ao longo da nossa vida para comprovarmos que aprendemos corretamente esse ensinamento. Então, a expiação é, a, é fazer com que haja alguma sanção para voltar ao equilíbrio da justiça divina, das leis de Deus. A prova é o resgate escolhido por nós espíritos para provarmos que de fato aprendemos o conceito, a lição moral e não vamos mais errar desorganizando, dessintonizando da justiça divina. Então, aqui é um mundo de provas e expiações. Estamos já numa transição para um mundo de regeneração. Por isso que a todo momento nós temos o quê? Provas e expiação sobre os nossos problemas cometidos nessa vida ou em vidas passadas. A todo momento temos que entender que não estamos aqui nessa vida a passeio, não estamos aqui para viver, curtir. Nós estamos aqui para provar que os ensinamentos cristãos e espíritas nós aprendemos e conhecemos e botamos em prática e também para expiar os erros que já tenhamos cometidos, para o nosso espírito estar sempre em equilíbrio e consciente com as leis de Deus, com a justiça divina. Ok? Então, vamos conscientizar e aprender isso bem, porque senão nós vamos achar que Deus é injusto e vamos deixar isso mais para a conclusão desse estudo. Como identificar o espírito em expiação? Será que nós estamos expiando? Essa é uma pergunta e isso temos que entender. Por que com o outro tem expiações mais duras e com outros mais brandas? Também é um outro ponto de reflexão. Geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos, as situações difíceis que enfrenta, rebelando-se. Nós temos que entender que tudo o que acontece conosco é e tem alguma finalidade útil para a nossa vida. Se nós temos uma doença,
temos que entender se isso é uma prova ou é uma expiação que está acometendo a nossa vida. Mas, de novo, isso não vai ser a primeira prova que nós vamos, ou expiação que nós vamos ter, nem será a última. Isso será uma constante enquanto estivermos no mundo, como na Terra, como nesse orbe, mundo de provas e expiações. Então temos que entender que temos que passar por certas provas, que no nosso planejamento nós planejamos isso. Nós, antes de encarnar, fizemos um planejamento, um esboço de uma trajetória espiritual para encarnar nesse orbe. Então, não foi inventado, foi algo planejado. E não adianta rebelar-se, só vai piorar. Se você tem algo problemático na sua vida, entenda, compreenda, se resigne, lute, porque será a melhor atitude. É como falo, o que é melhor, a riqueza ou a pobreza? É indiferente, porque se você tiver uma riqueza, quando fala riqueza, riqueza não é naquele sentido nobre que deveria ser, que é de é, ser rico em, em bens morais, em atitudes morais, em atitudes elevadas. Vamos falar aqui no algo mais grosseiro, que são os bens materiais. Ser rico ou pobre depende como você use e como você enfrente essa prova que será dada. Porque se você for uma pessoa rica de bens materiais e, mesmo assim, você não usar para o bem do outro e ainda se rebelar achando que é um fardo maior do que você pode carregar, só vai piorar a sua situação. Como também, se você for pobre de bens materiais, passar por dificuldades materiais, você se rebelar, só vai piorar a sua situação, porque você, em vez de aproveitar essa falta de bens para trabalhar e ajudar outras pessoas, não se preocupar tanto em gerir fortunas, você vai acabar usando essa energia para se amargurar, para piorar a sua atitude. Então não se rebele. Você mesmo planejou antes de encarnar. E Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Então entenda, se você está acontecendo algo com você, você tem que entender que é uma prova e pode ser uma expiação por um erro que acometeu não só em vidas passadas, pode ter acontecido nessa mesma vida. Quantos erros nós cometemos com 30, 50, 80 anos? Então, está na hora de você perceber e se resignar e ir para frente, agir, porque sem ação não há mudança. Atravessa a existência a reclamar do peso de sua cruz. Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Pense nisso. Não faça um martírio à sua vida, porque pode demorar mais 20, 50, 200, 500 anos para você ter uma nova oportunidade de reencarnar. Carregue sua cruz. Carregue sua cruz com resignação. Mas também não aumente o peso da sua cruz, trazendo mais problemas que muitas vezes você não tem, porque aí você está carregando desnecessariamente. Carregue sua cruz com consciência, com atitude positiva, que a vida, que é um estalo de dedos frente à nossa existência milenar, infinita. Tenha um pouco mais essa consciência. Só irá fazer bem para você mesmo. Entender a situação é uma das coisas mais importantes. Até um exemplo bastante interessante. Existia um casal que estava brigando muito, né? É um conto, né? Mas é um conto interessante e muitas vezes pode ser importante para a nossa reflexão. Existia um casal que estava brigando muito e o rapaz falou: não aguento mais, eu quero me separar e quero me separar, quero me separar, quero me separar. Rezava, orava e um belo dia
o seu espírito protetor falou: tenha um pouco mais de calma, um pouco mais de resignação. Você tem a sua cruz. Talvez falte pouco para você reajustar. Não, mas eu não quero mais, não quero, não quero, não quero. Então tá bom. Você tem o seu livre-arbítrio, mas você irá, irá arcar pelas consequências do seu ato. Mas não dá para viver assim. Tá bom, você siga o seu caminho. E foi lá e cortou um pedaço dessa cruz que ele achava que era pesada demais, grande demais, com essa separação. E carregou a sua cruz, achando que estava bem mais leve. Quando desencarnou, ele viu dois cumes, né? Ele estava numa montanha e tinha uma outra montanha a qual ele tinha que passar. Aí ele mentalmente, né, espiritualmente falou: como é que eu vou passar por esses dois montes? Aí veio a luz, a minha cruz, e aquela cruz pesada que eu carreguei durante tantos problemas na minha vida que eu tive que levar isso para frente. Opa, falou, vou colocar essa cruz tranquilamente, vou caminhar por ela e vou passar para essa nova vida e uma vida muito melhor depois de tantos percalços nessa vida terrena. O que aconteceu? Ao colocar a cruz, que seria a ponte desse cume para o próximo, a, a cruz caiu. Aí ele veio pela segunda vez reclamar com o espírito protetor dele. Como é que pode, com tantos problemas, com tantas preocupações, tendo que carregar tanta gente nas minhas costas? Como é que essa cruz aqui, que daria para traspassar 10 montes, não foi suficiente para passar o primeiro? Aí o seu espírito protetor falou: se lembra que você quis serrar uma parte da sua cruz? Aí em qual momento? Quando você se separou, existia um planejamento espiritual a qual você quis cessar. Você não teve a máxima paciência e resignação para tentar se reajustar. E esse pequeno pedaço foi o que não fez você conseguir passar desse para o outro cume. Você achou que era muito pesado. Eu jamais iria deixar uma cruz maior do que você pudesse carregar. Que isso sirva de lição para essa e para a próxima existência. Então, cada um tem a sua cruz. E entenda, tenha um pouco mais de resignação para poder caminhar por essa vida melhor, mais harmonicamente e com mais segurança. E o espírito em provação? O que é um espírito em provação? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as atribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrios e imprecauções. Então, a todo momento nós estamos em prova, estamos sendo provados, temos a oportunidade de fazer um grande furto, nós não cometemos, ou alguns cometem, de fazer uma traição, de fazer uma grosseria, de então, a todo momento nós estamos sendo provados, provados de acordo com as leis de Deus. Qual é o espírito que vai conseguir passar isso? O que for proativo, trabalhar para corrigir as suas imperfeições e fazer de uma forma harmônica, de uma forma tranquila. Cada um pode ter ao longo da sua vida 10, 50, 100, 1000 provas. Mas se você fizer ela de uma forma altruísta, você pode ter 10, 100, 1000, que você vai passar por todas. Vão ter pessoas que só vão ter uma prova e vão cair na primeira. Então, entenda que aqui, nesse mundo de provas e expiações, temos que ter ação, mas temos que também ter resignação. Como o aluno que se submete a exame tenta fazer o melhor habilitando-se a estágio superior. Temos que trabalhar com gana, com vontade. Se vem aquela tentação, nós temos que ter vontade de se superar, vontade de fazer o melhor. Não só um aluno, como um atleta, quem corre quer correr
um dia 5 quilômetros, a próxima prova quer correr 10, a outra quer correr 15 e quer sempre se superar. Nós temos que ter essa consciência da vida, de superação, de passar. Não fica, um atleta não fica muitas vezes se remoendo das dores de uma perda. Ele pega aquela perda como aprendizagem para não errar de novo e na próxima prova ele superar e ser campeão. Nós temos que ser campeão da nossa vida, sempre se superar, sempre aprender com os erros, porque erros todos nós vamos fazer. Agora, aquele que aprende com erro é o que de fato está aprendendo a lição da vida. É sempre assim? Nada é definitivo no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio. Então, nós vamos passar sempre por provas? Não. Vamos ter momentos na vida mais tranquilos, outros momentos mais atribulados, mas sabendo que aqui a todo momento é um mundo de provas e expiações. O problema é que muitas pessoas criam dificuldades onde não tem. É que só sabem viver em dificuldade, não sabem viver com paz e harmonia. Então não adianta criticar o seu karma, o seu vizinho, o seu companheiro, se o problema muitas vezes é com você. Você que não tem essa harmonia, você se desarmoniza e ainda desarmoniza os outros. E acho que o mundo está desarmonizado e você não consegue se harmonizar. Muitas vezes também vem desarmonia de outras pessoas, nós precisamos nos blindar para também não nos desequilibrarmos. Então, isso é a sabedoria. Não se desequilibrar pelo que vem de dentro e pelo que vem de fora. Essa é a verdadeira sabedoria para todos nós. Um espírito em provação que fez louváveis planos para a vida presente pode refugar o que planejou. Ele pode. Ele tem o livre-arbítrio. Mas se tem uma prova e se tem um destino, não corra isso. Pode ser que você tenha que fazer isso numa outra oportunidade mais complicada, ou não tenha essa outra oportunidade. Ah, mas eu corro sempre, tenho várias provas ao longo do ano. Mas pode ser que não tenha uma prova de corrida no próximo ano. Aproveite o momento atual. Não deixe para pensar no futuro. A maioria das pessoas, se você perguntar, nunca estão felizes. Porque quando são crianças, acham que não são felizes porque precisam ser adolescentes. Depois, quando são adolescentes, acham que não são felizes porque têm que entrar na faculdade. Aí ficam estudando, chateadas, porque o objetivo é entrar na faculdade. Achou que quando entrarem na faculdade estariam felizes. Entrou na faculdade, entraram outros desafios, se sente infeliz. Não, agora só vou ser feliz quando me formar. Se formou, e agora? Não se sentiu feliz porque acha que tem que ter emprego. E é importante ter emprego. Mas cada momento você tem que vivenciar com harmonia e com alegria. Aí você se formou, conseguiu emprego, mas já está pensando na pós-graduação. Porque sem a pós você não é feliz porque não vai ter aumento salarial. Teve aumento salarial, foi promovido, mas você não está feliz porque agora não tem o tempo para sua família. Aí consegue mesmo assim formar sua família, mas não está feliz porque precisa comprar um carro novo. Comprou um carro novo, mesmo assim não está feliz e vai passando a vida, vai passando, vai passando. Aí vai chegar a 80, 90 anos, às vezes doente, e vai ver que nunca ao longo da sua vida você foi feliz, porque a felicidade sempre estava um passo adiante. Você tem que ser feliz hoje, você tem que aproveitar o hoje, porque o amanhã é o amanhã. Eu não sei exatamente como vai ser o amanhã. Então precisamos viver o hoje, nos preparar para o hoje, fazer o melhor hoje. Da mesma forma, um espírito em expiação pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade, buscando o melhor. Então, muitas vezes, no momento de dor, no momento difícil, é um momento com resignação, com harmonia, te faz refletir sobre a vida. Quantas pessoas, depois de uma doença, mudaram completamente a sua forma de ser, agir, pensar e atuar frente à vida? Agora, precisa ter algo ruim na nossa vida para mudarmos?
Precisa ter algo ruim na nossa vida para sermos espíritas? Precisa ter algo catastrófico na nossa vida para ir ao centro espírita? Ah, depois se melhorar, eu vou parar de ser espírita? Vou parar, como acontece muitas vezes, de ir ao centro espírita? Ou se não resolver, o centro espírita não era bom? Ou a oração não era boa? Ou a palestra não foi boa? Não, o problema está conosco. Conosco nós temos que nos melhorar e temos que buscar o melhor dentro de nós mesmos. Não ponha culpa no outro sobre o seu problema. Ninguém te rouba. Você que deixou ser roubado, que talvez você não tenha sido precavido bastante para acontecer isso. Esse é difícil entender muitas vezes, mas não, o grande conceito não põe a culpa nos outros sobre os problemas que estão acontecendo com você, ok? Isso é muito importante. Vamos atuar com firmeza, mas com resignação, sempre fazendo o melhor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer o que queríamos, mas muitas vezes nos sentimos satisfeitos quando fazemos o melhor dentro das nossas forças e dentro do nosso tempo que nós temos. Miséria é expiação? Você ser uma pessoa com poucos recursos materiais é expiação? Não é a posição social que determina a natureza das experiências vividas pelo espírito. Você pode ser uma pessoa com poucos bens materiais, mas você aproveitou essa experiência para você cuidar mais da sua família e aproveitar esse momento para se resignar, para você ter um pouco mais de paz e para você aprender a trabalhar essas grandes dificuldades, como também a riqueza. O homem rico pode estar em processo expiatório, caracterizado por graves problemas. Você tem uma grande riqueza, mas você não tem tempo para poder ter saúde, para você poder ter paz. Você ter riqueza, mas você não consegue ter paz porque está todo mundo querendo roubar a sua fortuna, se aproveitar de você. Você não tem amigos sinceros. Às vezes é melhor você ter pouco, mas ter amigos, ter paz de espírito, do que você ter muito bem materiais, a sua vida se tornar um inferno. Mas ao mesmo tempo também, como poderia ser bom ser um homem rico que pratica a caridade moral, espiritual e material? Como também você pode ter na miséria, mas essa miséria você se dedicar a outras características da sua vida. Também o homem rico que se desenvolve intelectualmente, que faz grandes trabalhos sociais, grandes trabalhos voluntários. Olha que coisa boa! Quantos empregos geram? Quanto desenvolvimento para a sociedade está gerando? Então, o problema não é ser rico ou pobre, bom ou ruim. É como você use o trabalho. Você vê o álcool? Tem até aqui, ó. O álcool, tão importante para nós, álcool gel, né? Para combater essa pandemia. Esse mesmo álcool é o que faz bebidas e causam tantos problemas com tantas pessoas embriagadas que destroem famílias, etc. O problema não é o álcool. O problema é o uso errado que o álcool faz. Então precisamos ter isso na nossa consciência, que tudo é como usamos, é como fazemos. Por outro lado, a extrema pobreza pode ser uma opção do espírito em provação, atendendo a imperativos de sua consciência. Às vezes ele mesmo pediu para passar por essa dificuldade para mostrar que ele consegue viver de uma forma harmônica sem os bens materiais que ele deveria achar tão importante para a sua vida. O que há em maior quantidade na Terra? Espíritos em provação ou espíritos em expiação? Boa pergunta, né? Reflita um pouco antes de passar para a resposta. E você? Você está em provação ou está em expiação? Vamos lá então. A humanidade é composta por uma maioria de espíritos imaturos, sem o necessário discernimento para planejar experiências. Situam-se nos domínios da expiação. Situa-se no domínio da expiação porque ainda as pessoas, em maior ou menor grau, todos nós,
praticam mais erros do que acertos. Então, estamos mais em expiação do que em provação. Mas estamos mudando e precisamos mudar, porque o mundo está tornando agora um mundo de provas e expiações para regeneração. Se nós não melhorarmos como espíritos, iremos para outros mundos, mas não iremos para essa nova evolução do nosso orbe terrestre. Dois espíritos vivem a mesma situação aflitiva, nasceram com grave limitação física. Isso acontece com muitas pessoas. Um estava em expiação e o outro em provação. O sofrimento é igual para ambos, então um está em expiação e o outro está em provação. E podem ser até gêmeos, né? Provavelmente aquele que está em provação sofrerá bem menos, porque ele só vai ser provado para ver se aprendeu os conceitos morais e espirituais, tendo planejado deficiência que enfrenta e tenderá a aceitá-la melhor. Por quê? Porque ele planejou e está fazendo a sua provação. Ele estudou, planejou e está agora o quê? Fazendo os seus testes, né? Isso tornará bem mais leve a sua cruz. Rebeldia, inconformação, revolta, desespero são pesos adicionais que tornam a jornada humana bem mais sofrida. Às vezes você está trabalhando 6 horas, mas às vezes é um negócio tão estressante, trabalhando com rebeldia, com chateação, com reclamação, que às vezes aquelas 6 horas são muito mais desgastantes do que aquele que trabalha 10 horas, 11 horas, numa harmonia, numa tranquilidade. Porque a jornada, ela vai se tornar mais leve, independente dessas horas adicionais de trabalho. Como também para o espírito. Às vezes, ele consegue passar pelas suas provas muito mais, mas de uma forma harmônica e de uma forma tranquila. Bem pior do que aquele que só teve uma, duas, já se rebelou e já se desorganizou moralmente, espiritualmente, completamente. Quando a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas, né? A gente já tá, essa resposta eu já dei. Quando o homem terrestre deixar de ver no Evangelho um mero repositório de virtudes inacessíveis, elegendo por roteiro divino para todas as horas, com a invencível disposição de vivenciar seus princípios em plenitude. Resumindo, enquanto o homem não conseguir entender os conceitos morais e espirituais e vivenciá-los, ele vai continuar vivendo em mundos de provas e expiações. Só que o orbe terrestre, onde a gente está hoje, ele está evoluindo. Ou a gente evolui como espírito, ou a gente não vai seguir mais nessa orbe, num mundo de regeneração. Mas o processo já começou. Não sou eu que estou dizendo, não. É Divaldo Franco e vários grandes espíritas que têm psicografado e que têm feito grandes palestras para todos nós. As experiências kármicas não obedecem a cego determinismo, nem ao sofrimento, o único recurso de resgate de nossas dívidas do pretérito. Então, não existe só uma forma você provar, você expiar, ter experiências ruins para você melhorar. Não. Você pode fazer o bem e com isso estar aprendendo com coisas boas. Você não precisa aprender só com coisas ruins, senão a vida seria muito ruim. Então vejam isso. Peguem as provas e vejam com o lado positivo, como um momento oportuno e divino que foi dado para o seu reajuste. E você sairá muito mais fortalecido e nobre, como aquele atleta, porque eu corro, né? Eu gosto de dar muitos exemplos de corrida, né? Muitas vezes você está ali com a perna doendo, mas você ter vencido uma prova, completado uma prova, te dá uma satisfação tão grande que essa dor na sua perna, a dor no seu corpo, é algo muito pequeno comparado à satisfação do dever cumprido, à satisfação de mais uma prova cumprida. Podemos melhorar consideravelmente nossas chances de felicidade no mundo,
amenizando os rigores da lei da causa e efeito, que essa é imbatível. Essa não tem como não escapar dela, mas nós podemos atenuar. Com o exercício do bem, até mesmo em favor de uma existência mais longa e produtiva. Um dos grandes problemas dos espíritos quando desencarnam é falarem: "Oh, meu Deus, quanto tempo vivi aqui, quantas oportunidades eu tive e como eu aproveitei tão pouco". Mas não é aproveitar tão pouco depois, senão a pessoa vai entender errado aqui a palestra de hoje. Aproveitar tão pouco as oportunidades de fazer o bem, de se aprimorar e de trazer harmonia para você e para os outros, trazer progresso para você e para os outros. Então, espero que isso não aconteça comigo e com todos vocês. Vamos nos melhorar. Vamos, de fato, ter uma experiência produtiva aqui nesse orbe terrestre. Então, provas, expiações, duros resgates. Afinal, Deus pune? A resposta está com você. E espero, de fato, que tenham aproveitado a palestra. Tem aí no rodapé o e-mail do Lar Irmã Zarabatana para dúvidas, para sugestões. Um grande prazer. Meu nome é Renato Nicolau e próximo mês estaremos juntos de novo. E nada melhor do que uma Ave Maria para continuarmos sintonizados na noite de hoje.